A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o Diácono do Firmino e esse é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar o conhecimento da palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Querido irmão e irmã, convido-os a estar acompanhando através desse canal a leitura da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, sendo feita a leitura diária de 5 capítulos da palavra de Deus, com o propósito de adquirir o hábito da leitura diária da palavra. Se não for inscrito nesse canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Faremos a leitura do segundo livro das Crônicas, do capítulo 21 ao capítulo 25. Vamos orar? Deus eterno e Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro. Abençoa, Senhor, cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso do nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Segundo livro das Crônicas, capítulo 21. A morte de Jeosafá. Depois, Josafá dormiu com seus pais e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi. Jorão, seu filho, reinou em seu lugar e teve irmãos, filhos de Josafá: Azarias, Jeiel, Zacarias, Azariel, Micael e Cefatias. Todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel. E seu pai lhes deu muitos presentes de prata, de ouro e de coisas preciosíssimas, juntamente com cidades fortificadas em Judá. Porém, o reino deu a Jeorão, porquanto era o primogênito. Tendo Jeorão assumido o reino de seu pai e, havendo-se fortificado, matou a todos os seus irmãos à espada, como também a alguns dos príncipes de Israel. O reinado de Jeorão. Da idade de 32 anos era Jeorão quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E andou no caminho dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher, e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, o Senhor não quis destruir a casa de Davi, em atenção à aliança que tinha feito com Davi, porque também tinha falado que lhe daria por todos os dias uma lâmpada a ele e a seus filhos. Nos seus dias se revoltaram os edomitas contra o mando de Judá, e constituíram para si um rei. Por isso, Jeorão, seguindo adiante com seus chefes e todos os carros com ele, levantou-se de noite e feriu os edomitas que o tinham cercado, como também aos capitães dos carros. Todavia, os edomitas se voltaram contra o mando de Judá até ao dia de hoje. Então, no mesmo tempo, Líbna se revoltou contra o seu mandato, porque deixara ao Senhor, Deus de seus pais. Ele também construiu altares nos montes de Judá e fez com que se corrompessem os moradores de Jerusalém, e até a Judá impeliu a isso. Então lhe veio um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia: Assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Josafá teu pai, nem nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste no caminho dos reis de Israel, e fizeste prostituir a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a corrupção da casa de Acabe, e também matastes a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor ferirá com um grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e a todas as tuas fazendas. Tu também terás grande enfermidade por causa de uma doença em tuas entranhas, até que elas saiam de dia em dia por causa do mal. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o espírito dos filisteus e dos arábios que estavam do lado dos etíopes. E estes subiram contra Judá e deram sobre ela, levando todos os bens que se achou na casa do rei, como também seus filhos e suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum, senão a Jeoacás, o mais moço de seus filhos. E depois de tudo isto, o Senhor o feriu nas suas entranhas com uma enfermidade incurável. E sucedeu que depois de muito tempo, ao fim de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da doença, morrendo assim daquela grave enfermidade. E o seu povo não lhe queimou aroma como queimara a seus pais. Era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Ele se foi sem deixar saudades, e eles o sepultaram na cidade de Davi, porém não no sepulcro dos reis. Capítulo 22. Acasias reina. E os moradores de Jerusalém fizeram rei a Acasias, seu filho mais moço, em seu lugar, porque a tropa que viera com os arábios ao arraial tinha matado a todos os mais velhos. Assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era da idade de 42 anos quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. O nome de sua mãe era Atalia, filha de Onre. Também ele andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era sua conselheira para proceder impiamente. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros depois da morte de seu pai, para sua perdição. Também andou nos conselhos deles, e foi com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a peleja contra Hazael, rei da Síria, junto a Ramote de Gileade. Então os sírios feriram a Jorão, e voltou para curar-se em Jezreel das feridas que lhe fizeram em Ramá, pelejando contra Hazael, rei da Síria. Então Azarias, filho de Jeorão, rei de Judá, desceu para vir a Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porque estava doente. Foi, pois, da vontade de Deus que Acasias, para sua ruína, juntou
matou Jorão, porque chegando ele, saiu com Jorão contra Jeú, filho de Ninsi, a quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe. E sucedeu que, executando Jeú juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias, que serviam a Acasias, e o matou. Depois buscou a Acasias, que se tinha escondido em Samaria. Eles o alcançaram e o trouxeram perante Jeú, diante do qual o mataram e sepultaram, porque disseram: filho é de Josafá, que buscou ao Senhor com todo o seu coração. E já não tinha a casa de Acasias ninguém que tivesse força para o reino. Atalia toma o trono. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Porém, Josabeate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando-o dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs com a sua ama na câmara dos leitos. Assim, Josabeate, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, de modo que ela não o matou. Esteve com eles 6 anos escondidos na casa de Deus. Enquanto isso, Atalia reinou sobre a terra. Capítulo 23. Joás é feito rei. Porém, no 7º ano, Joiada se animou e tomou consigo em aliança o chefe das centenas, Azarias, filho de Jeroão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maazéias, filho de Adaías, e a Elisafate, filho de Zicre. Estes percorreram a Judá e ajuntaram os levitas de todas as cidades de Judá e os cabeças dos pais de Israel e vieram para Jerusalém. E toda aquela congregação fez aliança com o rei na casa de Deus. Então Joiada lhes disse: eis que o filho do rei reinará, como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. Isso que é o que haveis de fazer. Uma terça parte de vós, ou seja, dos sacerdotes dos levitas que entraram no sábado, serão guardas das portas. Outra terça parte estará na casa do rei e a outra diante da porta do fundamento. E todo o povo estará nos pátios da casa do Senhor. Porém ninguém entre na casa do Senhor, senão os sacerdotes os levitas que ministram. Estes entrarão porque são santos, mas todo o povo guardará o preceito do Senhor. E os levitas cercarão o rei de todos os lados, cada um com as suas armas na mão. Porém qualquer outro que entrar na casa será morto. E vós estareis com o rei quando entrar e quando sair. E fizeram os levitas e todo o Judá, conforme a tudo o que ordenara o sacerdote Joiada. E tomou cada um dos seus homens, tanto os que entravam no sábado como os que saíam no sábado, porque o sacerdote Joiada não tinha despedido as turmas. Também o sacerdote Joiada deu aos chefes das centenas as lanças, os escudos longos e os escudos redondos que foram do rei Davi, os quais estavam na casa de Deus. E dispôs todo o povo, cada um com as suas armas na mão, tanto do lado direito do templo como do lado esquerdo, e do lado do altar, todos para proteger o rei. Então tiraram para fora o filho do rei e lhe puseram a coroa, deram-lhe o testemunho e o fizeram rei. Então Joiada e seus filhos ungiram e disseram: viva o rei. Ouvindo, pois, Atalia a voz do povo, que corria e louvava ao rei, veio onde estava o povo, na casa do Senhor. Ela olhou e viu que o rei estava junto à coluna da entrada, e os chefes e as trombetas junto do rei, e que todo o povo da terra estava alegre e tocavam as trombetas. Viu também os cantores que tocavam instrumentos musicais e dirigiam o cantar de louvores. Então Atalia rasgou os seus vestidos e clamou: traição, traição. Porém o sacerdote Joiada trouxe para fora os capitães que estavam postos sobre o exército e disse-lhes: tirai-a para fora das fileiras, e aquele que a seguir morrerá à espada. Porque disseram ao sacerdote: não a mateis na casa do Senhor. E lançaram mão dela quando ela seguia pelo caminho da entrada da porta dos cavalos, no pátio real, e ali a mataram. O pacto de Joiada. E Joiada fez aliança entre si, o povo e o rei, para que fossem o povo do Senhor. Depois todo o povo entrou na casa de Baal e a destruíram, quebraram os seus altares, as suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. E Joiada ordenou os ofícios na casa do Senhor, sob a direção dos sacerdotes levitas, a quem Davi designara na casa do Senhor, para oferecer os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com canto, conforme a instituição de Davi. E pôs porteiros às portas da casa do Senhor, para que nela não entrasse ninguém imundo em coisa alguma. E tomou os centuriões, os poderosos, os que tinham domínio entre o povo, e todo o povo da terra, e conduziram o rei da casa do Senhor para a casa do rei, passando pela porta principal, e assentaram o rei no trono. Todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou em paz depois que mataram Atalia a espada. Capítulo 24. Joás repara o templo. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. O nome da sua mãe era Zíbia, de Berseba, e fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias do sacerdote Joiada. E tomou-lhe Joiada 2 mulheres, e gerou filhos e filhas. Depois disso, Joás resolveu renovar a casa do Senhor. Reuniu, pois, os sacerdotes, os levitas,
levitas e disse-lhes: sai pelas cidades de Judá e levantai dinheiro de todo Israel para reparar a casa do vosso Deus, de ano em ano, e vós apressai este negócio. Porém os levitas não se apressaram. E o rei chamou a Joiada, o chefe, e disse-lhes: por que não requerestes dos levitas que trouxessem de Judá e de Jerusalém o tributo que Moisés, servo do Senhor, ordenou à congregação de Israel para a tenda do testemunho? Porque sendo Atalia ímpia, seus filhos arruinaram a casa de Deus e até todas as coisas sagradas da casa do Senhor empregaram em Balim. O rei então deu ordem e fizeram um cofre, o qual puseram ao lado de fora da porta da casa do Senhor. E publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxessem ao Senhor o tributo de Moisés, o servo de Deus, ordenado a Israel no deserto. Então todos os príncipes de todo o povo se alegraram e trouxeram o dinheiro e o depositaram no cofre, até que ficou cheio. E sucedia que quando os levitas levavam o cofre de acordo com as ordens do rei, vendo que já havia muito dinheiro, o escrivão do rei e o oficial do sumo sacerdote esvaziavam o cofre e o levavam de novo ao seu lugar. Assim faziam cada dia, até que ajuntaram dinheiro em abundância, o qual o rei e Joiada davam aos que tinham o encargo da obra do serviço da casa do Senhor. Com ele contrataram pedreiros e carpinteiros para renovarem a casa do Senhor, como também ferreiros e serralheiros para repararem a casa do Senhor. E os que tinham o encargo da obra faziam com que o trabalho de reparação fosse crescendo pelas suas mãos, e restauraram a casa de Deus ao seu estado original, deixando-o mais forte do que antes. E depois de acabarem, trouxeram ao rei e à Joiada o resto do dinheiro, e dele fizeram utensílios para a casa do Senhor, objetos para ministrar e oferecer, colheres, vasos de ouro e de prata, e continuamente sacrificaram holocaustos na casa do Senhor todos os dias de Joiada. Joiada envelheceu e morreu farto de dias. Era da idade de 130 anos quando morreu, e o sepultaram na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem em Israel, e para com Deus e a sua casa. A idolatria de Joás. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. E deixaram a casa do Senhor Deus de seus pais, para servirem às imagens do bosque e aos ídolos. Então, por causa dessa sua culpa, veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Porém, enviou profetas entre eles para os reconduzir ao Senhor, os quais protestaram contra eles. Mas eles não deram ouvidos. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo, e lhes disse: assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não possais prosperar? Porque deixastes ao Senhor, também ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandato do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera. Porém, matou-lhe o filho, o qual, morrendo, disse: o Senhor o verá e o requererá os juízos divinos sobre Joás. E sucedeu que, decorrido um ano, o exército da Síria subiu contra ele. Vieram a Judá e a Jerusalém e destruíram dentre o povo a todos os seus príncipes e enviaram todo o seu despojo ao rei de Damasco. Porque ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo o Senhor entregou na sua mão um exército muito numeroso, porquanto deixaram ao Senhor, Deus de seus pais. Assim executaram juízo contra Joás. E retirando-se dele, porque em grande enfermidade o deixaram, seus servos conspiraram contra ele, por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada, e o mataram na sua cama onde morreu. Eles o sepultaram na cidade de Davi, porém não o sepultaram no sepulcro dos reis. Estes, pois, foram os que conspiraram contra ele: Zabade, filho de Semeate, a Amonita, e Josabade, filho de Sinrite, a Moabita. E quanto aos seus filhos, a multiplicação das rendas que conseguiu, bem como a restauração da casa de Deus, eis que estão escritos no livro da história dos reis. E Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 25. Amazias reina e vence os edomitas. Era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Joadã de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com inteireza de coração. Sucedeu que, sendo-lhe o reino já confirmado, matou aos seus servos que mataram o rei seu pai. Porém, não matou os filhos deles, mas fez segundo está escrito na lei do livro de Moisés, como o Senhor ordenou, dizendo: não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais, mas cada um morrerá pelo seu pecado. E Amazias reuniu a Judá e os pôs segundo as casas dos pais, por chefes de milhares e por chefes de centenas, por todo Judá e Benjamim. Ele os contou de 20 anos para cima, e achou deles 300.000 escolhidos, que podiam sair à guerra e manejar lança e escudo. Também de Israel contratou 100.000 homens valentes por 100 talentos de prata. Porém um homem de Deus veio a ele dizendo: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, isto é, com os filhos de Efraim. Se quiseres ir, faze-o assim, esforça-te para a peleja. Deus, porém,
te fará cair diante do inimigo, porque força há em Deus para ajudar e para fazer cair. E disse Amazias, homens de Deus: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? E disse o homem de Deus: mais tem o Senhor que te dar do que isso. Então separou Amazias as tropas que lhe tinham vindo de Efraim, para que se fossem ao seu lugar, pelo que se acendeu a sua ira contra Judá, e voltaram para suas casas, ardendo em ira. Esforçou-se, pois, Amazias, e conduziu o seu povo até o vale do Sal, onde feriu a 10.000 dos filhos de Seir. Também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000 e os levavam ao alto de um penhasco, de onde os lançaram abaixo, e todos se despedaçaram. Porém, os homens das tropas que Amazias despedira, para que não fossem com ele a peleja, deram sobre as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-horon. Feriram deles 3.000 e saquearam grande despojo. Deus castiga Amazias. E sucedeu que depois que Amazias veio da matança dos edomitas e trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses, prostrou-se diante deles e queimou-lhes incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias, e mandou-lhe um profeta que lhe disse: porque buscaste deuses deste povo, os quais não livraram o seu próprio povo da tua mão? E sucedeu que, falando ele ao rei, este lhe respondeu: puseram-te por conselheiro do rei? Cala-te, porque haveria de ser ferido. Então parou o profeta e disse: bem vejo eu que já Deus deliberou destruir, porquanto fizeste isso e não deste ouvidos ao meu conselho. E tendo tomado conselho, Amazias, rei de Judá, mandou dizer a Joás, filho de Joacás, filho de Jeú, rei de Israel: vem, vamos medir forças com as armas. Porém, Joás, rei de Israel, mandou dizer a Amazias, rei de Judá: o cardo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: dá tua filha por mulher a meu filho. Porém, os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Tu dizes: eis que tenho ferido os edomitas, e elevou-se o teu coração para te gloriares. Agora, pois, fica em tua casa, porque te intermeterias no mal, para caíres tu e Judá contigo? Porém, Amazias não lhe deu ouvido, porque isto vinha de Deus, para entregá-lo na mão dos seus inimigos, porquanto buscaram os deuses dos edomitas. E Joás, rei de Israel, subiu. Então ele e Amazias, rei de Judá, viram-se face a face em Bet-semes, que está em Judá. Judá foi ferido diante de Israel, e fugiu cada um para sua tenda. E Joás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Joás, o filho de Joacás, em Bet-semes, e o trouxe a Jerusalém. Ele derrubou o muro de Jerusalém desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. Também tomou todo o ouro, a prata, todos os utensílios que se acharam da casa de Deus com Obed-edom, os tesouros da casa do rei e os reféns, e voltou para Samaria. E viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Joás, filho de Joacás, rei de Israel, 15 anos. Quanto aos mais dos atos de Amazias, tanto aos primeiros como aos últimos, eis que porventura não estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel? E desde o tempo em que Amazias se desviou do Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém. Porém ele fugiu para Laques, mas perseguiram-no até Laques e o mataram ali. E trouxeram-no sobre cavalos e sepultaram-no com seus pais na cidade de Judá. Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos orar? Deus eterno e Pai todo-poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro. Abençoa, Senhor, cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Este é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Obrigado a cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da palavra. Deus os abençoe. Amém, glória a Deus, aleluia.